A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Essa palavra nos transportou do grego, da origem da palavra nos arrebatou. E arrebatou é tirar com violência. Nós estávamos perdidos, mortos, pelo que o primeiro Adão fez. A gente já nascia pecador, porque o pecado ele vinha no sangue. Nasceu pecador. A gente já nascia sob uma regência de pecado, sob uma regência de erro. Essa foi a herança do primeiro Adão. Mas Jesus, quando veio, ele nasceu de uma virgem, justamente porque dali para frente não seríamos mais pecadores, mas santos, lindos, curados, restaurados, dignos. Hoje nós somos dignos, mas só que a gente aprendeu assim. Então Ele nos tirou a força do reino das trevas e nos trouxe para a luz. Só que nós precisamos aprender a receber a luz de Deus. E outro exemplo que a gente estava até conversando recentemente, conversando com a minha maravilhosa sogra. Gente, todos os estigmas de sogra foram quebrados com a Vanessa. Todo mundo fala, essa sogra, piada com sogra. Eu falo, ó, pare com isso aí. Minha sogra não é assim não. Ela é uma bênção. Faz comida. Ó, gente, se vocês olharem no Instagram dela, 6 da manhã ela já está malhando. Às 8 ela está comendo saudavelmente e fazendo devocional. Às 9 ela já está no trabalho. Às 11 a comida já está pronta no restaurante. Às 2 já está tudo pronto. 4h30, 5 horas ela já está lá em casa brincando com a Ana. Ela não para. E a gente conversando outro dia, eu percebo também que nós somos programados a ter dificuldade para receber. Eu lembro quando eu era pequeno, eu morei até os 18 anos lá no Valparaíso. E eu tenho uns tios aqui no plano, né? E aí, fim de semana, meu pai, arruma a meninada que nós vamos para casa do meu tio. E antes de sair de casa, meu pai dava uma orientação. Tu não aceite nada que ele te ofereça. Nada. Aí botava aquela roupa mais bonita, tipo essa que eu coloquei hoje, para ficar parecido com um pastor. Parece até que foi minha esposa que me arrumou, né? Mas foi eu que escolhi. Ela só falou, põe pra dentro, fica mais arrumadinho. Aí tá bom. E eu ia assim, arrumado pra casa do meu tio. Chegava lá. E a gente, pessoal, naquela época, eu era acostumado com aquele iogurte que é só a essência da fruta, sabe? Assim, iogurte de morango, é só a cor do morango. É açúcar e a cor do morango. E a gente chegava lá na casa do meu tio, o meu tio tinha uma condição um pouco melhor. Denis, você quer um Danone? O meu olho dizia sim. A minha boca salivava de um jeito, sim. Mas por obediência ao meu pai eu falava, não. A pastora Vanessa falou que quando era com ela, isso aconteceu só comigo? Não. A pastora Vanessa era um pouco mais ousada que eu. Ela falou que falava assim, meu pai não deixa. E eu estou falando isso porque daqui a pouco eu vou começar a passar por algumas coisas com a Ana, mas ela vai aprender a receber. Ela vai aprender que pode receber sim, que nós nascemos recebedores. Sabe por quê? A Bíblia é um livro de recebedores. Fala assim, eu sou recebedor. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, você é um recebedor. Quando eu estou aí, eu não gosto de fazer isso, mas hoje eu estou com o microfone, vocês vão falar muito com as pessoas do lado. Então, desde a nossa origem, a gente foi impedido de receber. Qual o problema? Receber um Danone do meu tio que está me oferecendo. Eu acho que meu pai fazia isso com medo de eu me tornar um folgado, né? Chegar na casa dos outros, meter na mão, mas meu tio estava me oferecendo. Então, desde o início da nossa vida, a gente tem um bloqueio no receber. E quando você se converte, tem aquela pregação, a história de Jesus, todo mundo já foi no culto desse. O plano de salvação, que você nasceu pecador e tarará, Jesus morreu, e do nada você recebeu tudo. Você era um pobre, miserável, pecador, falso, tudo.
Jacó. Só que você aceitou Jesus e sua vida mudou. E essa é a maior verdade que há no reino de Deus. Quando a gente aceitou Jesus, a gente aceitou o sacrifício dele. A Bíblia diz, se você crê no seu coração e confessa com sua boca que Jesus é o Filho de Deus, está tudo liberado. Só que muitas vezes está tudo liberado e a gente não soube receber isso. Então, essa palavra é para que a gente responda a seguinte pergunta. Denis, por que eu creio em Deus? Eu creio no sacrifício de Jesus, só que eu não consigo viver a plenitude do que Deus tem para mim. A gente vai chegar lá. Então, nós nascemos com essa dificuldade. E a Bíblia é um livro de recebedores. Olhe para a vida de Adão. Recebeu o jardim. O que Adão fez? Nada. Adão recebeu uma esposa. Adão recebia a presença de Deus todos os dias. Olha para a vida de Moisés. Quando pequeno queriam matar ele, livraram. Deus livrou. Depois de alguns anos ele volta para liberar o povo. Então assim, se você parar para observar todos os personagens da Bíblia, todos eles são recebedores. Fala assim, eu sou recebedor. Se a gente olhar, olha que essa história é linda demais. Outro dia eu estava lendo a Bíblia falando de quando Jesus foi ser crucificado. Para mim, o ponto máximo, o clímax da Bíblia. E ele foi crucificado do lado de quem? 2 ladrões. E eu parei para pensar na vida desses ladrões. Provavelmente eram jovens, meliantes, provavelmente foram crucificados, não foi à toa. Sabe, a gente vê a notícia aí, 32 passagens pela polícia, não sei o quê. E eu imagino que esses ladrões eram pessoas assim. Ou seja, uma pessoa que viveu a sua vida inteira, provavelmente de uma forma equivocada. Vacilando, errando, infringindo a lei. Só que são 2 ladrões e Jesus está no meio. E na hora da sua morte, um vira para ele e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino? Ele fala, hoje mesmo, você estará lá comigo. Quem inaugurou o céu com Jesus foi um ladrão. Você consegue perceber que ele não olhou para o merecimento dele? Porque se ele olha, o outro ladrão, eram 2. Um falou e o outro falou, rapaz, está viajando. Você entende que quando a gente olha para o nosso próprio merecimento, a gente é impedido de viver as coisas que Deus tem para a gente? Porque a gente foi doutrinado. Para receber de Deus, você precisa jejuar. Gente, nossa relação com Deus já está tudo liberado. Tudo que você precisa hoje já está disponível para você. Por isso que quando Jesus foi na cruz, depois de alguns segundos do que ele inaugurou o céu com um ladrão, o que ele falou? Tetelestai. Está consumado. Jesus não precisa fazer mais nada para você. Antigamente, anualmente, o sacerdote ele precisava entrar no Santo dos Santos. Ele precisava sacrificar pelo pecado daquele ano e se inaugurava um novo tempo. E 1º de janeiro provavelmente alguém já pecava. E 31 de dezembro o santo... Quando Jesus foi para a cruz, falou, olha, chega disso. O nosso pecado do passado, o nosso pecado do presente, o nosso pecado do futuro já está resolvido. E acredite, se você crê em Deus de verdade, isso não é uma permissão para você ter uma vida fraca. Isso não é uma permissão para você ter uma vida nada a ver. Quando você entende que Jesus já liberou tudo, está tudo disponível para você. Tetelestai. Então a gente vai vivendo a nossa vida e às vezes a gente encontra um obstáculo. E é por isso que o primeiro ponto dessa palavra era receber. Quando você aprende a receber, você começa a ficar empoderado. Já viu aquelas pessoas que estão dirigindo? Você acha que é quem? Eu sou o filho do rei. Cara, isso é de verdade.
Eu tinha um amigo que eu sou filho do rei. A vaga do filho do rei, Senhor. A gente chegava, o que tinha lá? A vaga. E ele nem era um cristão, que na minha opinião era cristão, assim, sabe? Porque a gente começa a julgar as pessoas, não é? A gente começa, isso aqui não é cristão muito não. Meu amigo, cristão é quem crê. Se a pessoa crê em Jesus, é lógico, há uma transformação que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida. E eu lembro uma vez, eu estava com ele no carro, e aí tinha uma vaga na nossa frente, assim, ó. E o carro da frente pegou, ele parou atrás, falou, ô amigo, deixa eu estacionar aí. Eu falei, esquece, o cara, eu deixo. Deu ré, e ele botou o carro. Eu falei, Jesus, esse é filho do rei de verdade. É um exemplo, mas eu consigo captar a palavra de Deus disso, porque ele é recebedor. O ladrão, deixa eu te falar, para as coisas de Deus, você não precisa ser merecedor, você precisa ser recebedor. Entrando no nosso segundo ponto, porque quando a gente entende e recebe tudo que Deus tem para a gente se torna uma pessoa poderosa. E o maior poder do cristão está na sua fé. Uma característica de todo cristão que você vai ver é a sua fé. Eu olho para a vida do pastor Rodrigo e da pastora Thaís, eu falo, Jesus, que fé é essa? É lindo demais ouvir o testemunho que ele contou aqui. Porque quando o milagre chega em você, você está pronto e acabado. Está terminado, mas deixa eu te falar, a gente é fluxo. A bênção bate na gente, corre, a bênção vem, a gente abençoa. E assim Deus vai fazendo a sua obra maravilhosa. É muito lindo. Porque quando você pensa que a bênção parou em você, você começou a andar para trás. Você começou a ter uma característica que não é da pessoa de Deus. Se você for olhar a vida de Jesus, ele fazia um milagre diferente todo dia, é verdade ou mentira? Ele ia curar um cego, ele cuspia no chão, fazia lodo, toma, está curado. No outro vinha endemoniado e falou, olha, demônio, vai para os porcos aí, vai. A fé vem, a criatividade vem da fé. Por isso, para qualquer problema que você tem, pode ter certeza, a fé vai te dar uma saída. A fé vai te dar uma saída, pode ter certeza disso. Tudo que você precisa é de Deus. Você andando com Deus, a fé está instalada em você, você resolve qualquer problema. Você enfrenta qualquer dificuldade. E a gente olha para a vida deles e fala assim, meu Deus, o tamanho dessa montanha agora resolveu. Aí Deus fala, dá. Imagine se não tivesse o coração em Deus. Dá não, Senhor. Chegou no ponto final, Deus fala, não chegou não. O que é seu está vindo na semana que vem 20 vezes maior. Amém? E eu creio que o que Deus tem na sua vida é 20 vezes maior do que você consegue ver hoje. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Só é possível receber com a fé. E quando fala de fé, eu sempre me lembro de Hebreus, que diz ali os heróis da fé. E outro dia eu também estava passeando pelos heróis da fé e eu reparei uma coisa. Os heróis da fé, eles erraram e erraram muito. Olha a vida de Sansão. Está lá, herói da fé. Vocês conhecem a história de Sansão? Se você olhar a história de Abraão, o pai da fé, falou que a esposa dele não era sua esposa. Mentiu. Falou, isso aí não é minha não, minha irmã. Ele fez tanta coisa que não tem nada a ver. Mas quando você entende que para receber você não precisa estar certo, você precisa andar com Deus, sua vida muda. E ele foi chamado pai da fé. E todos os dias nós temos a oportunidade de tomar uma decisão como um herói da fé, como quem crê ou com incredulidade. Sabe por quê? Deus não tem problema em lidar com seus erros, mas já com a sua incredulidade, Ele não consegue. Deus ama ser confiado. Eu gosto do pastor Rodrigo, que ele é meio doido, eu tenho um temperamento mais tranquilo, mas ele é meio doido, e eu fico imaginando Deus olhando para ele. Deus está tranquilo a ele, Senhor, nós vamos mudar de igreja, que não sei o que. Aí ele me mandou o contrato, o valor do aluguel. Eu só intercedo, ele está indo, vamos.
Eu imagino Deus olhando e falou: gostei, confiou em mim. Confiou em mim, não confiou nas coisas, embora, vai dar certo. Porque Deus ama ser confiado. Vocês lembram de Jesus na rua dele? Ele falou: olha, eu não consigo fazer mais milagre aqui não. Por quê? Essa galera é incrédula. Fala assim: ó, esse aí não é o filho de Maria e de José? Deus ama ser confiado. Então, quando você recebe Jesus na sua vida e você confia plenamente em Deus, vai. Amém. Vai, mano. Vai. Eu vi uma frase outro dia que resume a vida do cristão: creia em Deus e vá, meu irmão. Amém. Para de falar: é para eu ir, Senhor, é agora, é depois, eu vou, eu não vou, igual eu com a Tássia. Senhor, é para eu casar com ela mesmo? Porque como eu fui, eu estou falando da minha experiência, porque eu me converti aos 16 anos, o tempo todo na igreja. Durante o período eu fiz umas coisas que não eram de convertido, mas eu estava convertido. E aí o meu maior medo era casar errado. O casamento dos meus pais foi um exemplo assim muito bacana. Você confia, você tem fé? Vá. Deus é contigo. Sabe por quê? Eu quero ler o que está lá em Mateus 17, 20. E aqui tem uma chave que mudou a minha vida. Porque, respondendo aquela pergunta que eu fiz no início: Deus, porque eu vejo tanto cristão, gente que crê mesmo, sabe? Eu tenho família no Rio de Janeiro, eu fui lá, um pessoal crente, mas assim, não vive a plenitude na vida financeira, não vive a plenitude na sua família, não vive a plenitude no seu casamento. Eu falei: Deus, se o Senhor liberou tudo, o Senhor liberou tudo. A gente crê de verdade. Eu sou um recebedor. Mas por que muitas vezes o trem não desanda? Porque a gente vê uns irmãos, umas irmãs voando e outros parece que o freio de mão está puxado. E aí um dia, lendo a Bíblia, me veio essa bênção que eu queria compartilhar com vocês. Diz assim: e Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como o grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passar, e há de passar, e nada vos será impossível. Fala assim: nada me será impossível. E qual é o grande lance que Deus me falou aqui? Que muitas vezes a gente até entende, a gente até aprende a receber. Eu sou santo, eu sou digno. Deus, quando olha para mim, Ele vê Jesus, Ele não vê minhas falhas. Deus não tem problema com as minhas falhas. Eu sou santo, puro, irrepreensível. Vamos nessa. Entendi. Eu sou um recebedor. Repete: eu sou um recebedor. Beleza. E eu parei aí. E aí Deus me mostrou que essa parte do receber é a parte que você fica quietinho, que você só recebe. Lembra do meu tio, que é um Danone? Queria. Mas Deus me mostrou que muitas vezes o problema está aqui, ó. Em verdade vos digo, se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Quem tem fé? Amém. Esse é o primeiro ponto. Mas tem um segundo ponto que é primordial para as coisas se materializarem aqui na terra. Por quê? Quando Deus liberou as coisas, elas ficam nas regiões celestiais, amém? Amém. Senão a gente já nasceria, está tudo pronto, casa, tudo bonitinho. Quando Deus libera, Ele libera nas regiões celestiais. E nós, como humanos aqui, que tem legitimidade para atuar nessa terra, nós precisamos trazer existência. Você entende que tudo que você precisa já está liberado em cima de você? Quem lembra da história de Daniel? Falou: quando você orou a primeira vez, Deus já liberou a bênção, mas a peleja comeu solta aqui no mundo celestial. Tudo que você precisa já está liberado no mundo espiritual. Mas aqui vem um segredo para trazer existência. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que é o menor grão que existe, poderão dizer a este monte. E Deus me revelou que o que falta muitas vezes é a gente dizer. Você tem fé? Tem. Então fale. Você tem fé? Então libera a palavra. Porque quando você tem fé, isso começa a gerar um pensamento dentro de você. E o pensamento, ele gera a palavra. E a palavra gera a realidade. Pastor Rodrigo fala todo domingo aqui: Deus criou todas as coisas através da sua palavra.
Então muitas vezes a gente não acessa tudo que Deus tem para a gente porque a gente não libera a palavra, porque a gente não fala. Já está tudo liberado, eu creio. Então fala para você receber. É só você proclamar. Se Deus, que é Deus, que criou todas as regras, todo o mundo, regra não, que Ele não criou regra, mas todos os princípios, que Ele criou tudo, Ele se submeteu a falar. Porque senão muitas vezes, imagine a gente, porque senão muitas vezes, às vezes a gente está almoçando lá em casa, ou jantando, e a vida da minha digníssima esposa é um pouco corrida. E eu gosto de fazer uma oração, Senhor, obrigado por esse dia. E ela é um pouco acelerada, eu sou um pouco devagar. E ela já está com um garfo na boca, e eu, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado pela vida da Ana. Obrigado pela vida da Rafa que está sendo gerada, Senhor. E ela, amor, a comida está esfriando. Eu, não, calma. Abençoe a vida do pastor Rodrigo, da pastora Thaís, Laurinha, que a Laurinha cresça, seja abençoada. Denis, a comida está esfriando. Calma, amor, estou orando. Deus, obrigado pela vida da pastora Vanessa. Deus, essa mulher não para, é um furacão. Glória ao teu nome, Senhor. Dê força pro Ronaldo, Deus. E eu estou orando. Ela, Denis, a comida está esfriando. E muitas vezes, aí teve um dia de brincadeira, eu falei assim, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, amém, vamos almoçar. Aí ela, ué, não vai orar? Eu falei, tu não fica reclamando que eu oro rápido, que eu demoro? Então eu fiz orar. Só que Deus quer que a gente fale. O que a Bíblia diz? O poder da vida e da morte está onde? Na língua. O que você tem falado? Se você tem fé, eu estou falando alguma besteira, às vezes a gente tem fé e fala, Deus, eu não acesso o que esse cara está acessando. Eu creio como ele. Deus me revelou. Fale, meu filho. Libera a palavra. Agora eu acordo. Deus abençoa a Hannah. Abençoa. Vem cá, tá? Se abençoa a Rafa. A Rafa é uma bênção perfeita, abençoada, não sei o que. Cara, eu começo a falar. Porque eu aprendi que eu falando, eu estou gerando a minha realidade. Eu estou gerando a minha realidade. E muitas vezes o que falta para você é gerar a sua realidade. Você pensa, Deus não gosta de mim, meu filho, o seu carro está passando aqui em cima, o seu casamento está passando aqui em cima, a sua prosperidade está passando aqui em cima. É só você liberar a sua palavra. Já viu aquelas pessoas que andam na rua igual doido falando, eu estou dirigindo, eu fico observando tudo. Ixi, aquele é doido, está falando sozinho, está liberando sobre a vida dele. Irmão, seja um doido, mas um doido abençoado. Amém? A palavra é a expressão da fé. E todos os dias, a Bíblia diz que 331 vezes a Bíblia fala sobre tomar decisão. E toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, você vai revelar a sua fé ou a sua incredulidade. Toda vez que você vai tomar uma decisão, tem na sua frente fé ou incredulidade. E ou pessoa para ter fé é minha esposa. A gente muda para uma casa, menos de um ano nós vamos mudar. Para ela eu falo, calma amor, por dentro teu Senhor dá provisão. E deixa eu te falar, todas as vezes deu certo. Todas as vezes deu certo. A fé não é normal não, gente. A fé é meio maluca. O nosso pastor é um homem de fé. Por isso que ele é meio doidinho. É sério, gente. Até o terreno da outra igreja que nós participávamos, que arrumou, foi ele. Ele já contou a história aqui. A fé não é normal. E a gente tem que lembrar que a gente não é dessa terra, não. A Bíblia fala, se vocês resumirem a vida de vocês só essa terra, vocês são os mais bobos. A gente é peregrino. E enquanto a gente está aqui, a gente precisa liberar a nossa palavra. Sabe por quê? No céu não precisa liberar mais palavra, não. No céu é rua de ouro, é mar de cristal, é voando, sei lá como é que você imagina, cada um tem sua fé em relação a isso. Na sua mansão lá, como dizia o Theo, ele falava que na casa dele ia ter um leão, que ele queria ter um leão lá. Cada um com a sua fé, mas no céu não precisa falar. Mas para gerar a sua realidade aqui, você precisa liberar a sua palavra. Por isso que a Bíblia diz, crie, por isso falei. Se você crê, abre sua boca. Você entende que na primeira parte do receber, você só fica quieto?
sou recebedor. Eu sou santo, eu sou puro, eu sou honesto. Está tudo liberado. Mas é impossível alguém que tenha fé ficar parado. É impossível alguém que tem fé ficar parado. Sabe por quê? Quem fica parado é que tem depressão. E depressão é a ausência de fé. Vou repetir. Depressão é a ausência de fé. O que o depressivo faz? Só quer ficar no quarto dele, luz apagada, parado, tudo fechado. Fé de quê? A fé está longe. Mas, meu irmão, quando você entende que você é filho de Deus, que você recebeu tudo aquilo, que a fé está dentro de você, a fé é um combustível que te leva a agir. Eu falei da Vanessa. Por que a Vanessa não para? É mulher de fé demais. Não para. Todo dia ela está lá em casa, gente. E é uma bênção. Eu adoro. Eu estou brincando. Eu amo você. Eu fiz a pior loucura da minha vida. Eu dei a chave da garagem para ela. Às vezes eu estou lá em casa, do nada ela entra. A minha sorte é que eu só ando vestido. Ou a sorte dela, né? Sorte dela. Deus me mostrou que liberar a palavra é a coisa mais importante para a gente viver tudo que Ele tem para a gente. Sabe? Porque às vezes o cristão ele fica um pouco iludido. Porque você lê na Bíblia, Deus veio para que você tenha vida e vida e abundância. Yes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Yes. O que mais? Todos os versículos, Deus já prometeu para você. Yes. Aquele que encontrou sua esposa, encontrou o favor do Senhor. Yes. Mas por que às vezes o trem não anda? E como o pastor falou, problemas vão existir. Depois que eu casei, eu entendi que casar é muito bom, mas o que você precisa decidir, resolver problemas junto, é uma loucura. Eu tinha a minha agenda. Eu ia, todo sábado de manhã, eu ia jogar futevôlei. Eu tinha minha agenda, depois que eu casei, ela, vamos juntar. Porque tem compromisso meu, tem compromisso seu e tem compromisso nosso. E tome decisão. O que a gente vai fazer com a Ana? O que a gente vai dar para a Ana? Qual remédio? O doutor passou esse, qual que é? Vamos. Tudo é decidir. E para cada momento a gente pode decidir crer ou não. E deixa eu te falar, o maior poder que o cristão tem é a sua fé. É o maior poder. E como é que a gente fala? Como é que a gente cumpre esse versículo? Se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda. E falar para o monte, saia daqui, ele sai. A Bíblia está falando sobre oração. Você não ora para agradar a Deus. Você não ora porque Deus vai ficar feliz com você se você orar. Antes eu pensava isso. Na minha ignorância. Falei, caraca, eu tinha botado um propósito. Eu tenho que ler 6 capítulos da Bíblia por dia e orar pelo menos 10 minutos. Eu estava querendo ser aceito por Deus. Eu lia, às vezes era na hora de dormir, eu lia a Bíblia, rapaz, você sabe que na hora de dormir eu não estou prestando mais. Senhor, os versículos ficavam meio embaralhados, a oração dava 8 minutos, caramba, eu tenho que orar mais 2. Porque eu estava querendo ser aceito, eu estava querendo acessar o que Deus já tinha me dado. Você não precisa, já está liberado, você só vai falar aquilo que você quer viver. Por isso que a gente ora. Então, toda vez que você for lembrar agora, lembra, eu estou só trazendo existência. Não precisa mais igual a gente que é advogado, defiro, indefiro. Não, Deus já deferiu tudo de bom. Todas as promessas dele já estão nessa palavra. Já está tudo disponível para você. Você vai orar para acessar, para trazer a existência do mundo espiritual para o mundo terreno. Você percebe que começa a nascer uma disposição para orar? Deus te ama se você ora ou se você não ora. Deus te ama se você está com fé ou se você está sem fé. Deus te ama simplesmente porque Ele criou você. Você é o alvo do amor dEle. Meu amigo, se para a gente ser salvo, a gente não precisou fazer nada. O que você fez para ser salvo? Você estava lá na cruz com Ele? Tomou um furo na mão, um furo no pé, um furo do lado?
O que você fez? Você recebeu de graça, tanto que a Bíblia fala, meu amigo, a salvação é pela fé, para que ninguém se glorie. Mas sabe o que é engraçado? Depois que você tem a fé, você começa a mostrar suas obras. Por isso que tem aquele versículo. Mostra aí suas obras sem fé, que eu mostro a minha fé com as minhas obras. A nossa obra, o que a gente faz, a oração, as primícias aqui, não é porque, cara, eu tenho que ir lá, porque Deus não vai me dar um casamento abençoado. Não é isso não. A gente vem porque a gente está criando a nossa realidade. E você tem só um período que vai de 0 até ali 90, 95, 100 anos que você consegue através da palavra. Depois disso já está tudo pronto. Por isso que a gente tem que lembrar que nós somos peregrinos. E por falar em palavra, o pastor falou assim, Denis, traz uma palavra com o testemunho da Ana. E quando eu terminei essa palavra aqui, eu lembrei que essa igreja criou a realidade da Ana. Que quando minha filha estava internada, entubada, tinha uns malucos lá na frente da igreja, ou lá na frente do hospital. Gente que nunca tinha visto a Ana. Só por foto. Porque pai de primeira viagem, né, a gente guardava ela. Não, calma. Tem que guardar mesmo um período. E Deus me mostrou, pastor Rodrigo, como essa igreja se levantou para mover a montanha. E eu queria agradecer a vocês por mover a montanha na minha vida. Queria agradecer vocês, pastores, Vanessa, Ronaldo, todos que participaram, porque através da palavra de vocês, eu posso rir e brincar com minha filha. E eu falei, cara, a oração tomou um novo sentido na minha vida. O falar, o mover a montanha tomou um novo sentido na minha vida. Moço, prepara, eu vou falar mais ainda. Eu vou orar mais ainda. Porque, não sei se todos sabem, a história da Ana começou com a gravidez da Tássia, que a princípio ela não poderia ou teria uma dificuldade. E o médico falou, olha, vai tirar o DIU, a gente casou em agosto, falou, tira o DIU de 2 a 4 anos aí, ela vai engravidar. Tássia tirou o DIU em novembro, em dezembro a Tássia estava grávida. Falei, esses médicos. Falei, amém, se Deus está mandando. Nessa hora, né, a gente queria, só não esperava que fosse tão rápido. Beleza, foi aí que entrou a fé da Tata. Vamos mudar. Falei, calma. Esse aluguel aqui tá bom. Não, vamos mudar. Tá, se engravidou, teve uma pequena intercorrência, que durante a gravidez ela entrou em trabalho de parto, acho que com 6 meses, mas a gente foi pro hospital. Tudo se resolveu. Remedinho e tal. Na hora que você tá, é igual o pastor fala, para contar é bom, tem hora. Mas para viver, na hora é um desespero, né? Deu certo. Parto tranquilo, benção. Dani estava lá, viu tudo isso com a gente. Momento mais sublime. E minha pequena está crescendo. E com uns 2, 3 meses a gente identificou que ela estava com a hernia inguinal. Eu estou passando rápido porque o foco é o último problema. E aí a hernia inguinal é tranquilo, muito tranquilo. A gente deixa a nossa filha lá para fazer uma cirurgia, sai, não tem que acompanhar. A anestesia, bota um negocinho assim, ela apaga. Cirurgia, fez. Glória a Deus. Deus é bom. E aí eu falei com Deus, né? Falei, Deus, já acho que os problemas já acabaram, né? Tá tudo resolvido. Até que a Ana pegou a bronquiolite. Tava com dificuldadezinha de respirar. A gente mandou o vídeo pro pediatra, ele falou, vem aqui correndo. Chegamos lá, ele, internação direta, já deu um encaminhamento, a gente foi pro hospital.
Chegou no hospital, um pouquinho de dificuldade, fomos para o quarto. Em algumas horas, eu vi minha filha, que estava com um acesso, né, de oxigênio aqui, ir para a máscara de NVI, e a máscara de NVI não me trazia uma boa lembrança, porque meu pai faleceu de Covid, e quando eu cheguei lá para cuidar dele, lá em João Pessoa, onde ele estava com a máscara de NVI, assim, aquela memória. Falei, Deus, de novo não. De novo não. Depois saiu da máscara Ana entubada. E como bons advogados, nós não entendemos nada de medicina. E todo momento a gente, doutor, minha filha tem chance de morrer? Tem. Não, mas tem chance? Ela falou, tem muita chance. Tem chance real. E a igreja se levanta, e a igreja ora, e o povo clama. Era Brasília, era Blumenau, era Estados Unidos, era Itália. Você começa a entender o poder da oração, quando a gente entende o motivo da nossa oração, e todo mundo começou a criar uma nova realidade. Só que quando a gente está lá vivendo, a gente não vê, mas um monte de gente levantando clamor. Por isso que a Bíblia diz que a oração dos santos, ela vai para um cálice, que fica balançando lá em cima. Deus está juntando, a nossa oração não é desperdiçada não, amigo. A sua oração não é desperdiçada não. Por isso que a arma do cristão é a oração. Não há nada na sua vida que você não possa fazer através da oração. Glória a Deus, eu creio. Porque muitas vezes a gente entende a graça de Deus e vem uma preguiça, falando assim, tá tudo pronto, vou orar para quê? Vou ler a Bíblia para quê? Realmente você não precisa, mas se você quiser mudar a sua realidade, tá aí a ferramenta. Deus te deu a ferramenta e você é livre. Sugiro, ore. Eu dou glória a Deus todo dia que eu brinco com minha filha por causa da oração. E ela é linda, gente. Quando eu lembro que a palavra Abba é a mesma coisa que a palavra Pai, que é a mesma coisa que a palavra fonte, eu falo, olha só, puxou o Pai. Em poucas coisas tenho que dizer. Puxou mais a avó, a tia, mas de alguma forma eu estou participando dessa beleza. Eu sou o pai dela, sou a fonte, né, filha? Da Rafa também. Então a gente estava lá. E teve um dia que foi um pouco aterrorizante. Porque eu e Tássia lá, Tássia não queria sair por nada. Eu falei, amor, vai em casa, toma um banho. Não, só sai daqui com minha filha. Fé. Um detalhe, um parêntese. A graça é aquilo que Deus é para o homem. E a lei é o que Deus, o homem é para Deus. Fique sempre com a graça, com o que Deus é para você. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vai olhar para Deus de acordo com as suas circunstâncias. A gente crê muito lá em casa, eu e Tássia. Só que eu não vou mentir não, teve uns 2 dias dos 14 que a gente estava lá, que o choro compulsivo tomou conta. Que você entrega os pontos assim, sabe? E eu lembro de uma frase da Tássia. Ela falou assim, eu tô chateada com Deus. E a gente fica mesmo, não vamos mentir não. A gente fica falando, Deus, eu tinha dificuldade para engravidar, eu engravidei. Quase tive prematuro, reverteu. Minha filha nasceu. Coisa mais linda. Imagina ela falando, meu marido gastou um dinheiro para fazer esse quarto aqui. E olha que meu marido, ele é glorioso com dinheiro. A gente se diverte tanto. Ela pega uma hernia inguinal. Foi um milagre já a cirurgia. Porque a cirurgia da hernia inguinal teve um probleminha no plano de saúde, né? Aí eu falei, não, rapaz, minha filha, eu dou tudo. Quanto é que é a cirurgia? O cara, 30 mil. Eu falei, calma, Tássia. Calma. É urgente? Tem que fazer agora? O médico, não. Eu falei, calma, Tássia. Não é urgente.
Porque com dinheiro eu sou abençoado. Cumpro meus princípios, viu? Mas não sou avarento, pastor, para deixar bem claro. Eu sou generoso, ó, tô eu criando a realidade aqui, ó. Eu sou generoso, mas eu sou um pouco planejado. E aí, glória a Deus, nós conseguimos fazer a cirurgia sem pagar. Glória a Deus. E o melhor médico de Brasília. Deus é bom demais. Aí eu imagino, falei, Deus, a gente passou por tudo isso. Aí assim, uma bronquiolite. Eu falo bronquiolite porque hoje eu entendi que Deus é muito maior que ela, mas o trenzinho difícil. 80% da UTI era bronquiolite. Deu meu horário, passou? Então, tava lá na madrugada, um dia dormindo, eu e Tassi naquele sofá confortável, tem a cadeira e o sofá. Eu dormi espremido com a Tassi no sofá para não dormir naquela cadeira. E a gente dormiu, cabeça para um lado, cabeça para o outro, sensação mais gostosa do mundo, a filha entubada. Tássia grávida, a gente já tinha descoberto, não tinha falado ainda como é que fala. A gente, Rafa, tem um pouquinho de paciência com a gente está meio triste esses dias aí. E aí, teve um dia, 3 da manhã, que entraram umas 7 pessoas. O negocinho começou a disparar, eu e Tássia demos um pulo, a gente ficou apreensivo, eram uns 3 médicos, um técnico de enfermagem, enfermeiro. E assim, quando você está na sua área, eu sou advogado, o cliente chega lá chorando e fala, calma, a gente vai fazer isso, a estratégia é essa, faz assim, tranquilo. Falei, o médico sabe o que ele está fazendo. Mas quando eu olhei para a cara dos médicos, a cara de pavor que eles estavam, eu falei, esse trem aqui não está bom não. Porque entraram UTI, né? Bora, qual o remédio, coloca esse. Não, reagiu. E eu olhei a cara de desespero. Naquele dia eu vi a morte assim, na nossa frente. Eu, Senhor, em nome de Jesus, guarda minha filha. Cara, uma meia hora assim, desesperador. E eles aplicam não resolveu, aplica outro, não, deu efeito colateral, aplica outro. E ela com um monte de acesso, quem viu a foto dela entubadinha. Eu, Jesus, não é possível. E passou. Glória a Deus que passou. Então, pastor, eu queria agradecer a igreja, porque a Aninha foi curada, se restabeleceu. Depois disso, ela ainda ficou com algumas sequelinhas do remédio. E aí veio outra procuração, ó, advogado. Outra preocupação, porque ela tinha sido curada, o vírus foi embora, gente, cara, glória a Deus. Aí veio outra, ela estava meio vesga com os negocinhos, aí o médica, isso aqui, ela não é feito do remédio, da sedação. Mas ela ficou uns 3 diazinhos, eu, Senhor, em nome de Jesus. Cara, a oração é a coisa mais linda do mundo. A gente vai viver do fruto da nossa boca. E eu queria encerrar essa palavra, pastor, agradecendo à igreja, a família Livres do Medo. A família que se levantou com fé para orar pela minha família. E o maior presente que você pode dar para qualquer pessoa não é uma Ferrari, não é uma casa. Se quiser dar, dá. Eis-me aqui também. Lembra de mim, lembra do pastor, lembra da Vanessa, lembra de todos. Mas o melhor presente que você pode dar para uma pessoa é a sua oração. Você começa a criar a realidade dela. A oração para você começa a criar a sua realidade. Daquilo que você quer ver, porque eu tenho certeza que você ainda não está vivendo tudo que você quer. Mas a oração é a chave disso. Por isso que todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu creio que é nessa ordem. Você aprende a receber. Isso te gera poder. E você começa a agir como filho de Deus. E eu quero agradecer aos filhos e filhas de Deus que oraram pela Ana, que oram pela Rafa,
que oram pela sua vida, pelo seu futuro, pelo seu destino, porque você está pavimentando. E eu creio que a Bíblia diz, lá em Salmos, que Deus iria aplainar as nossas veredas. Sabe o que é aplainar? O que está demais, reduz. E a gente sabe que às vezes a gente está demais em algumas coisas, né? Menos um pouquinho. E o que está abaixo, equilibrar. E a oração faz você aplainar as suas veredas. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente recebeu de Deus e começar a orar. Porque a gente começa a aplainar e criar um pavimento maravilhoso até a gente ir para o céu. Sabe por quê, gente? Teve um momento lá na UTI, porque você começa a pensar, e se? Né? Não vou mentir não. Tem hora que a fé dá uma fraquejada. Aí eu, caramba, e se ela partir? A taça já está grávida mesmo. Começa a bater um negócio. E aí eu lembrei de algo. Que a nossa vida aqui na Terra ela é passageira, gente. É lindo demais ver o testemunho do Isaac também. Oração. Desculpa. Me perdoe. É lindo demais. Mas a Bíblia fala isso. Se sua vida se resume só a isso. Por isso que eu estou falando. Porque assim, a gente pode criar a nossa vida, nosso futuro através da oração. Mas não ore só por coisas naturais, não. Ore também. A Bíblia fala assim, também não adianta vir o irmão precisando de algo, você vai com Deus e não dá o que ele precisa. Mas quando a gente começa a orar, a nossa sintonia com Deus fica tão grande que a gente começa a entender. O que eu preciso agora é isso. E aí a pequenez da fé do versículo, porque Jesus começa falando isso. Porque o que aconteceu antes? Contextualizando nesse final. Quando os discípulos voltaram para Jesus, Jesus tinha dado o ide, eles foram pregando, expulsando os demônios, fazendo tudo. E aí chegou um momento que eles oraram. E os demônios não foram embora. Aí Jesus falou assim, é por causa da pequenez da fé de vocês. Fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Quando você entende que você é recebedor, que está tudo disponível, que a sua vida é ilimitada, a fé começa a ganhar um poder tão grande dentro de você. Você começa a agir como doido. Você começa a agir com fé. E sabe o que é legal? Quando você está só crendo, você é só um doido. Quando se realiza, você é um gênio. Todo mundo vai te aplaudir. É só olhar os grandes homens. E lembre-se disso. O seu erro não te afasta de Deus, mas a sua incredulidade. Eu vi um testemunho faz tempo. Até de WhatsApp. Sabe aqueles velho de WhatsApp que fica mandando um monte de coisa? Para finalizar, pastor. Falando que um militar estava lá e ele falou que ele era um cristão. Não sei nem se essa história é verdade, mas tem fé. Se ela é real. E como ele falou que ele era um cristão, o pessoal da patente maior que ele ficou zoando. Não sei o que e tal. Ele falou assim, se tu é crente mesmo, Deus existe mesmo, então pega aquela viatura ali e dirige ela até tal lugar. Alguém já ouviu essa história? Já, não só eu recebi no WhatsApp não. E aí ele entrou no carro e ele não sabia dirigir direito. E aí ele, ligou o carro e botou lá. Quando ele voltou, os colegas dele estavam, meu Deus, Deus existe mesmo, o que aconteceu? Aí ele, o que houve? O pessoal falou, aquele carro nem motor tinha. Era uma viatura abandonada. Mas teu Deus fez o trem andar. Deixa eu te falar, Deus vai fazer as coisas andarem na sua vida. Deus vai fazer as coisas andarem na sua vida. E andar para frente. Amém? Amém.